Quer saber como funciona o Brasil? Pois é, nós também. Então fique conosco até o fim, tá bem? To the system, yeah. What we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, esperamos o mesmo desse lado. Cá estamos nós mais uma vez, depois de muito tempo sumidos. Nós sabemos que vocês ficaram com saudades, mas não se preocupem mais, que estamos de volta. Cá estamos nós mais uma vez para um react e hoje não vamos fazer diferente. Vamos reagir a um vídeo que mostra como funciona o Brasil. É isso mesmo, viu corretamente como funciona o Brasil. Então, vamos a isso. Alô, YouTube! Aqui no Brasil, somos mais de 200 milhões de pessoas. Tem mais gente aqui do que 2 vezes o número de pessoas que moram em todos os outros países que falam português juntos. Quase o mesmo número da população de todos os outros países aqui da América do Sul. Tem muita gente aqui, mas, mesmo assim, a maioria dessas 200 milhões de pessoas não sabem nem como funciona o seu próprio país. Eu confesso que eu já me embolei muito também. Deputado federal, estadual, senador, vereador, governador, ministério, secretaria, desembargadores, presidente, prefeito, juízes, é tanto nome que dá nó na cabeça. Se você já teve esse nó, ou ainda tem, ou conhece alguém que passa por isso, ou se confunde às vezes, e precisa saber um pouco mais, então esse é o vídeo certo. Ou pelo menos, serve para refrescar a memória e se preparar para as eleições. E se você não é do Brasil, então vai matar a curiosidade, porque chegou a nossa vez. Tá na hora de entender como funciona o Brasil. Se é que funciona, né? Bora lá! Mesmo com eleições a cada 2 anos, ainda tem muita gente que não sabe ou se confunde quem é quem e o que faz. Aí, na hora de votar, escolhe um com mais confiança e os outros meio que no chute, ou só vota no partido em geral. Todo mundo sabe muito bem quem é o presidente da República, e que é bem importante. Mas basicamente só isso. Muitos nem sabem o que ele faz, o que pode ou não pode fazer, e muito menos o que os... Na verdade, essa não é uma dúvida, assim, só dos brasileiros. Acontece também aqui no nosso país e nós não sabemos. Ok, sabemos que temos um presidente da República, mas qual é a função dele? O que ele realmente faz, né? Além de estar ali dizendo o que deve e não deve se fazer, né? Sim, claro. E muitos de nós simplesmente só vemos aquela figura como a figura número 1 de um certo país, mas o que deve e não deve fazer praticamente não sabemos. Os outros fazem. Inclusive, grandes partes dos brasileiros nem fazem ideia que os outros podem até ter mais poder que o próprio presidente, dependendo da situação. Tem vezes que, mesmo se você colocar Jesus lá no Palácio do Planalto, que é onde o presidente trabalha, ele mesmo assim não vai conseguir fazer nada se não tiver um Congresso que apoia. E acontece a mesma coisa se você colocar um demônio lá na presidência. Ou seja, se você gosta do presidente ou do candidato a presidente que tiver, é importante também prestar atenção no Congresso, porque eles podem ajudar a facilitar ou dificultar o trabalho do presidente. Ou se você não gosta do presidente ou dos candidatos, também tem que prestar atenção no Congresso, ainda mais, para eles não deixarem o presidente ou a presidente fazer besteira. Vamos ver como funciona. Sabemos que o Brasil é uma república. Isso também quer dizer que o país é uma democracia do tipo indireta. Diferente de democracia direta, onde a população toma todas as decisões do governo diretamente, democracias indiretas, a população escolhe pessoas que vão tomar essas decisões por elas. Essas pessoas são escolhidas através das eleições e, teoricamente, seguindo algumas regras, qualquer brasileiro ou brasileira pode se candidatar. Para se candidatar e ganhar eleições, as pessoas com ideias semelhantes se organizam para juntas terem as suas ideias representadas. Isso é um partido político. No Brasil, todo mundo que quiser se candidatar para qualquer cargo tem que entrar em algum partido, esse partido tem que aceitar essa pessoa e lançar a sua candidatura. A maneira que escolhemos essas pessoas para nos representar, ou seja, a maneira que fazemos as eleições, depende do cargo. Tem alguns métodos de eleições diferentes, e eu tenho uma série inteira sobre vários tipos deles. Dá uma olhada na playlist depois e aproveita, já se inscreve e curte este vídeo para ajudar que mais pessoas possam ver essas informações básicas antes delas irem nas urnas escolher as próximas pessoas que vão nos representar. Tá bom, uma vez escolhido, essas pessoas e partidos que ganharam a maior parte dos votos formam um governo e lá eles vão tomar as decisões em nosso nome, ou seja, todas as leis e ações que eles fazem, em teoria, são ações e leis que a maioria do povo concorda.
Então, em teoria, o povo que dá poder para esse governo governar. Isso que é uma democracia, basicamente. Esse poder ele é dividido em 3 partes aqui no Brasil, que provavelmente você já ouviu falar: legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo, ele legisla, ele escreve as leis que vivemos. Ele também define quanto que nós temos que pagar de imposto para o governo e quanto que esse governo vai poder gastar. O executivo, então, executa as leis. Ele cuida da segurança, colhe esse dinheiro dos impostos e usa. O judiciário, ele vê essas leis, se elas estão sendo cumpridas certinhas e julga quem não as cumpre. Aliás, desses 3, o judiciário ele é um pouco diferente. As pessoas lá, a população não escolhe como nos outros. Alguns fazem concursos e outros são escolhidos pelos políticos. Tem outro vídeo que eu também explico um pouquinho melhor sobre o judiciário, dá uma olhada também. Como o Brasil é bem grande, para exercer esse poder, o país foi dividido também em 3 partes: o federal, os estados e os municípios. Então, cada um dos 3 poderes atua, muitas vezes separadamente, nesses 3 níveis. As pessoas escolhidas, que chamamos de políticos, então recebem cargos diferentes dependendo do poder e de qual nível elas estão. Vamos ver do menor para o maior. O nível municipal são as cidades. Lá, o político escolhido no executivo se chama prefeito e no legislativo se chama vereador. Os vereadores Nunca percebi muito bem isso de prefeito e vereador. Para mim é como se eles fossem a mesma pessoa, né? A mesma entidade, trabalhassem só num único ponto, num único sítio. Nós aqui temos governador e presidente do Conselho Municipal. Ok. Isso corresponde ao prefeito e ao vereador. E o vereador. Vereador, nesse caso, seria o governador. Não seria o contrário. Não, o prefeito seria o governador. O prefeito seria o governador. O vereador seria o presidente do município. Sim. Uau! Uma diferença dos nomes. Olha aqui, eu gostei, há uma coisa que eu não sabia na democracia. Existe a democracia direta, assim como a indireta. Quer dizer, a direta é onde a população toma as decisões. Quer dizer, eles põem alguma coisa ou para se decidir, mas é a população quem decide. Agora, a indireta, a gente escolhe, elege as pessoas para decidirem por nós, que muitas das vezes não tem dado certo. Quando chegam já no poder, esquecem do povo. Nem esquecer. Eu aprendi assim numa disciplina de políticas públicas de que existe um grupo de interesse. Primeiro, nós a população, vemos um problema e há lá um grupo de interesse que irá, porque não é possível todo o povo ter um problema, ver um problema e de repente já está lá apresentado. Tem que haver um grupo de interesse. Aquele grupo é que irá representar o povo, nesse caso, para poder, no ato das eleições, poder partilhar aquilo que são as dificuldades, né? Fazer, informar nesse caso. Então, o que acontece? É que há uma agenda, que é criada, né, pelo governo. Então, eles lá devem obedecer certos critérios para poder ver se esse problema é mesmo um problema assim, como é que eu posso dizer? Exatamente. Relevante ou não. É claro que algumas vezes falha, nós achamos que é muito relevante mesmo, mas eles preferem ou dar prioridade a outra coisa. É que muitas das vezes nós como população, quando queremos algo, às vezes nem medimos, como é que será, mas há prioridades também. Podemos colocar nossos problemas, mas já há prioridades, há coisas que devem ser agilizadas ou resolvidas antes daquilo que nós, em primeiro lugar. Sim. Trabalham na Câmara Municipal. O número de vereador depende do número da população daquela cidade. E lá eles propõem leis para somente aquele município. Fiscalizam o prefeito e decidem como que o dinheiro do município deve ser usado. Todo vereador também tem pessoas que trabalham ajudando ele ou ela. Essas pessoas são chamadas de assessores. Já o prefeito trabalha em um outro prédio, na prefeitura. Ele arrecada o dinheiro dos impostos municipais e, junto com o legislativo, decide como que vai usar. Ele gasta esse dinheiro bancando os serviços públicos, como educação, saúde, infraestrutura, segurança, etc. Para ajudar o trabalho nessas várias áreas, o prefeito também contrata algumas pessoas que são chamadas de secretários. Esses secretários vão administrar diferentes áreas em nome do prefeito, organizando uma secretaria. Quando você vota em um candidato a prefeito, você está basicamente votando no seu vice, que é aquela pessoa que vai substituir o prefeito caso ele saia do cargo ou caso ele viaje, e também toda a sua equipe de secretários. Votamos no prefeito e nos vereadores no mesmo ano, e eles cumprem um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito depois. Subindo de nível, vamos para o estadual agora.
Disseram Ok. 4 anos. 4 anos, sim. Aqui não seria 5. São 5 anos de mandato. Sim, aqui 5 anos de mandato. Por que escolheram 4 anos? Eu não sei dizer. Acho que cada país tem lá a sua legislação, né? Isso que é. Então, eu acho que eles optaram por 4 anos por uma razão, né? Especial. Agora, nós para nós cá são 5 anos. 5 anos. Eu achei que isso fosse universal. Tipo, Universal. em todos os países Em fosse todos- 5 Ah, anos. ok. No início do vídeo, falou-se da votação ou da eleição de 12 em 12 anos. 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Sim. Mas nós cá são 5 anos, 5 anos. Acho que, sim, é isso, são 5 anos. Uau! E há a estrutura do executivo, né? Onde o prefeito contrata secretários. Para nós cá nós chamamos de secretários, são diretores, administradores, aquela toda cúpula ali são... Sim, mas aqui, como disseram, eles são assessores, não trabalham junto com o governador. Ou seja, ajudam ele a tomar... Sim, os assessores ajudam a mostrar ao governador como é que é governar, podemos assim dizer. Mas existem aqueles que são os secretários, né? No executivo do Brasil, que eles faziam o quê? Por sua vez, o prefeito divide a eles, pode ser em distritos federativos, né? Para estarem lá como representante dele. É o que acontece cá. Eles escolhem, por exemplo, para um distrito, por exemplo, estamos a falar de Sábia, podem escolher um administrador lá, que representa o governador. Ele dá um informe diretamente ao governador. Então, é mais ou menos assim. Não há lá muita diferença, só nos nomes. Certo. Lá, o político escolhido para cuidar do poder executivo se chama governador, e do legislativo, os deputados estaduais. Atenção, não confunda com deputados federais, que é diferente. Já já vamos falar desses outros aí. Bem, o que eles fazem no governo do estado é parecido com o do governo municipal, só que dessa vez se aplica para o estado inteiro. Os deputados estaduais trabalham na Assembleia Legislativa do estado, fazem leis, fiscalizam o governador, etc. E o governador cobra e gasta esse dinheiro, faz projetos e chama secretários para ajudar a cuidar das várias áreas. Como falei, cada governador e Assembleia Legislativa cuida somente do seu estado. Você apenas vota no governador e deputado estadual que vai trabalhar somente no seu estado. Subindo então para o último nível, o federal, que aplica no país inteiro. Lá é um pouco diferente. O legislativo ele é dividido em dois, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. É dividido assim porque, em teoria, a Câmara representa a população e o Senado os estados. Cada estado manda um número X de políticos para representar o estado para o país todo, lá na Câmara. Esse número de deputados é determinado de acordo com a população do estado. Estados mais populosos mandam mais deputados, enquanto aqueles menos mandam menos. Por exemplo, São Paulo, que tem muita gente, envia 70 deputados lá para a Câmara, enquanto o Acre, que tem bem menos, envia 8. Mas, para evitar que os estados mais populosos mandem sem ligar para os estados menores, foi criado a segunda Câmara do Congresso, o Senado. Nele, todos os estados mandam o mesmo número de senadores para representar o seu estado para o país todo. Os senadores também servem um mandato de 8 anos, que é diferente de todos os outros que já falamos, que servem por 4 anos. Essas duas câmaras juntas formam o Congresso Nacional. O Congresso faz novas leis ou revisam as leis que já tem, fiscalizam o Poder Executivo, que é o presidente, e fazem um orçamento de tudo que vai ser cobrado e gasto no país todo. Todas as leis que a Câmara dos Deputados Federais passar têm que também ser aprovada no Senado, e vice-versa. Agora sim, chegamos no Executivo do nível federal, onde trabalha o famoso Presidente da República. Ele ou ela que vai executar as leis passadas pelo Congresso, para o país todo. Cobrar e gastar o dinheiro arrecadado no nível federal, cuidar do exército, relações internacionais e de áreas como saúde, educação, infraestrutura e etc. O presidente também contrata pessoas para ajudar no trabalho dessas diferentes áreas. Só que no nível federal, essas pessoas são chamadas de ministros e eles trabalham no ministério. E esses são todos os políticos que nós elegemos. Algumas eleições acontecem separadas. Em um ano tem eleições federais e estaduais, onde votamos para o presidente, senadores, deputado federal, governador e deputado estadual. E 2 anos depois temos as eleições municipais, onde votamos no prefeito e os vereadores. Pois é bastante político, então é mega importante a gente saber o que cada um faz.
Normalmente, como eu falei, o brasileiro somente foca no presidente da república, ou no prefeito, talvez até no governador, mas os outros ele meio que esquece. Se você quer mudar o país, então primeiro tem que mudar o Congresso. Não adianta só mudar o presidente. Ou a Assembleia Legislativa, se você quer mudar o teu estado. Ou a Câmara Municipal, se você quiser mudar a tua cidade, o teu município. Vamos pelo menos então começar a pensar ou ajudar os outros a considerar um pouco mais essas coisas antes de votar. E é isso que eu estou fazendo aqui. A minha missão com esses vídeos é ajudar mais pessoas a saberem dessas coisas e considerarem mais outros cargos também. Por isso que eu vou continuar com essa série e explicar o que cada um desses cargos faz, para que serve o governador, deputado estadual, prefeito, etc. Se você também acredita nessa minha missão e quer participar, compartilhe esse vídeo o máximo que puder, dá o like e não perca os próximos. Sério, gente, tudo isso ajuda muito a fazer o vídeo mais achável no YouTube, ainda mais assuntos de política que o YouTube já tenta bloquear um pouquinho. Então, quem sabe com tua ajuda a gente consegue fazer com que mais pessoas aprendam um pouco mais. E então, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Ok. Uau. Ok. Foi uma maravilha. Podemos perceber como é que realmente o Brasil funciona e quais são os órgãos, ou quais são o grupo de executivos, legislativos que estão ali para fazer o país andar. E o que ele disse de muito importante é que nós simplesmente olhamos para o presidente. O presidente não faz nada, ele não está gerando nenhuma diferença, mas na verdade é que o presidente não trabalha sozinho. Uhum. E na maior parte das vezes ele nem toma as decisões, simplesmente lá como é que será o parlamento, não sei o quê. Na Assembleia. Exatamente, na Assembleia. A Assembleia é que ele toma as convoca a decisões, Assembleia. sim. Então, Para que possa compartilhar lá as suas opiniões e por vezes até pode ser negado. As leis que ele pode Sim. lá querer criar pode ser negado. Então não podemos deixar simplesmente para o presidente como se ele trabalhasse sozinho. Existem lá várias outras entidades que estão para isso. ok, foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e voltamos no próximo.